E fala, devs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na terceira aula, nós veremos como implementar a parte da lógica para a gente criar a nossa senha, né? Então essa aqui é a parte bacana. Agora nós vimos toda a parte de interface gráfica na aula 1 e 2, e na aula 3 nós veremos agora como gerar essas senhas aqui. Então veja que nós temos aqui o nosso slider tudo funcional, as nossas checkboxes também funcionais, e o bacana é que você pode selecionar agora o tamanho, e se você não tiver nenhuma checkbox selecionada, ele mostra aqui, selecione ao menos um tipo, então tem que dizer se foi selecionado algum tipo de senha, né? Algum tipo de caractere. Então a gente pode selecionar aqui, por exemplo, letras maiúsculas e números, né? E eu quero uma senha de 10 caracteres. Então veja que ele gera aqui essa nossa senha com 32 também. Ele gera e veja que ele repete os caracteres, são uma coisa bacana, você não fica limitado ao número de caracteres que tenham, por exemplo, os números. Então se você quer fazer uma senha só com números, você poderia fazer só com 10 a combinação, né? Mas aqui você pode fazer com vários números aqui. Então você pode colocar, por exemplo, todos aqui e pedir para que gere uma senha com vários caracteres aqui, ou com menos também. Aí você seleciona como você quer. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, pessoal, estamos aqui no PyCharm, no nosso projeto aqui do gerador de senhas com Kivy, né? E a primeira coisa, como sempre, é copiar e colar a aula anterior para ficar mais fácil aqui para a gente. Então, copia a aula 2 aqui. Vem no gerador de senha Kivy aqui no seu projeto, né? Na raiz do seu projeto. Aula 3. E aqui na aula 2, nós vamos aqui renomear para aula 3. Abri-lo e também abrir aqui o nosso arquivo KivyLang. E lembrando também, pessoal, os arquivos aqui na descrição do vídeo para vocês poderem usar como gabarito. E também a playlist desse mini curso aqui na descrição do vídeo. E também no card aqui em cima, só acessar e ver o que a gente já fez. E o que nós faremos aqui hoje é a geração da senha mesmo. Então nós vamos ter uma string de vários caracteres e vamos escolher de modo aleatório a ordem desses caracteres para gerar essa senha aleatória, né? Então o que nós vamos fazer aqui antes é no Kivy Properties, aqui então nós vamos chamar a string property. Nós vamos fazer agora que a string ela será uma propriedade no Kivy, porque nós vamos colocar agora essa senha gerada na nossa label, onde está o campo, sua senha será gerada aqui. Então nós temos que colocar essa string, a gente precisa dizer para o Kivy o que tem que ser feito, né? Da mesma forma aqui do número e do boolean, aqui do valor booleano, né? Então o que nós temos que fazer aqui é agora salvar aqui a nossa senha gerada. Então senha gerada como string property, e nós vamos agora escrever aqui o que está escrito nesse campo aqui, ó. Sua senha aparecerá aqui. Então sua senha aparecerá aqui. Então, por que isso aqui? Porque esse campo aqui agora receberá a nova senha. Então a gente tem que dizer que essa label terá o seu texto modificado. É isso que quer dizer aqui. Então, feito isso aqui, já está pronto. A nossa senha aqui, a nossa propriedade, né? Agora nós temos que criar a função que gerará essa senha, né? Que será de modo aleatório. Então aqui, def gerador senha. E essa aqui é a função responsável por gerar a senha aleatória. Opa. Isso. Então vamos aqui criar uma string com os caracteres selecionados. Então eu quero só com letra maiúscula e só com letra minúscula, por isso o checkbox. Ah não, eu quero só com números e caracteres especiais. Então o checkbox ele fará essa seleção, e a partir dessa seleção aqui essa string grandona receberá esses caracteres, para que daí a gente possa criar a senha de modo aleatório, né? Então caracteres, uma string vazia. Só que nós temos que importar esses caracteres aqui também, e também importar a nossa função de aleatoriedade, né? Então vamos aqui importar as bibliotecas para a geração da senha. Então aqui import string e import random. Então feito isso aqui, a gente já pode voltar para nossa função aqui. Então o que nós faremos aqui agora é verificar qual checkbox foi selecionada, e a partir dessa seleção da checkbox nós podemos adicionar aí nessa variável aqui de caracteres quais são os caracteres que será pego de modo aleatório. Então if self ponto, maiúsculas, então caracteres recebe ela mesma mais string ponto ASCII uppercase. Então são todas as letras em maiúsculo, né? Então a gente não precisa ter que ficar criando uma string para isso aqui. Então if self ponto
minúsculas, caracteres, string, ponto, ASCII, lowercase. If self, números, então, caractere recebe ele mesmo mais string, ponto, digits. E if self, ponto, especiais, caractere recebe ele mesmo mais string, ponto, punctuation. Então, dependendo do que a gente selecionar aqui, né, será colocar na nossa senha. Então, seleção das checkboxes. O que nós temos que fazer agora é gerar essa senha e colocar no nosso aplicativo, né? Então, aqui vamos primeiro informar se nenhuma checkbox for selecionada. Então, se nenhuma for selecionada, a gente indica, olha, você não selecionou nenhuma, então, por favor, selecione para que a gente possa gerar a senha, né? Então, if not caracteres, então, self, ponto, senha gerada. Então, aqui essa string será modificada para informar que nenhuma senha foi gerada. Então, é por isso que ela tem que ser uma string property para que a gente consiga alterar esse valor, né? Senha gerada. Então aqui, selecione ao menos um tipo. E aqui damos como um return para daí retornar como verdadeiro e daí entender que o aplicativo tem que continuar. E agora aqui mesmo nós vamos criar a nossa senha. Então se a gente selecionou alguma checkbox, então a senha será gerada. Então, selecionar os caracteres para a criação da senha. Então, self.senha gerada ponto join. Então, vou querer juntar o que eu escolhi, né? Então, random ponto choice aqui caracteres for in range self ponto tamanho 100. Então isso aqui nós vamos juntar agora os caracteres selecionados. Isso aqui gera uma lista e nós vamos juntar como string vazia para ficar um caractere do lado do outro. E eu quero repetir essa escolha aqui para o tamanho da senha. Então terá caracteres repetidos. Então a gente pode fazer dessa forma aqui certinho. Então o que nós temos que fazer agora aqui é no nosso arquivo QV. E aqui, em vez de ser teste sua senha gerada aqui, nós vamos agora passar qual que é o valor da nossa variável. Então aqui, root.senha gerada. Então eu quero pegar a variável que está no meu root aqui, então dentro da minha classe aqui. Então é esse valor aqui, que daí quando nós clicarmos no botão, será gerada a senha, que será modificado esse valor daqui. E que será mostrado aqui na nossa label. Aqui também só para a parte do layout aqui. Vamos colocar aqui no font, aqui para mostrar a nossa label, para indicar onde estão os checkboxes, só para a gente poder ter uma visão melhor, ficar maior daí. E agora nós vamos lá no botão, aqui. E o que nós vamos fazer agora é indicar que quando eu clicar esse botão eu quero que aconteça alguma coisa. Então quando eu clicar no botão para gerar senha eu quero que ele gere uma senha. Então para isso eu tenho que indicar qual que é a função que vai gerar minha senha. Então aqui on release. Então quando eu soltar o botão, não quando eu clicar. Quando eu clicar ele não acontece nada, mas quando eu soltar ele mostra, ele gera alguma coisa, né? Então eu quero aqui chamar dentro do meu root, então da minha classe, gerador senha. Então o que vai acontecer? Eu vou chamar aqui, quando eu soltar o botão, ele vai chamar essa função aqui. Ele vai fazer a verificação se está selecionado o que tem que estar, né? Se não tiver, ele mostra essa mensagem. Se tiver algum caractere selecionado, ele cria a nossa senha, que ele vai modificar esse valor aqui, que por sua vez vem na label aqui inicial, que terá um valor modificado dele. E antes, uma coisa pessoal, nós colocamos aqui também o valor booleano como true para maiúsculo, minúsculo e números, só que pode dar algum erro, quer ver? Para vocês verem aqui. Então aqui eu vou passar para 12, por exemplo, eu vou querer caracteres especiais e números. Quando eu tirar aqui, veja que ele colocou letras também. E se eu tirar tudo aqui e pedir para colocar um tamanho maior, veja que
ele continua gerando. O que acontece? Quando nós criamos o nosso aplicativo, nós estamos dando como true aqui, quando executamos, e aqui os caracteres ele já vem com essas strings aqui, ele já vem colocado os caracteres. Então, para evitar isso daqui, nós passamos aqui esses valores aqui como falso daí. Então, podemos executar aqui. E veja agora, se eu pedir, por exemplo, tamanho 26 e não selecionei nenhum checkbox aqui, quando clica, veja aqui, ó, selecione ao menos um tipo. Então, se eu, por exemplo, números e caracteres especiais, ele gera para mim. Agora eu quero caracteres especiais e letras maiúsculas. Eu tiro o número, veja que ele não mostra mais número. Então, você pode fazer a combinação que você quiser aqui, ou com todos, então coloca no máximo aqui. Você tem a combinação com todos os caracteres disponíveis possível daí. Então é bem bacana, vocês podem fazer dessa forma aqui, fica bem show de bola. Então é isso, pessoal, essa terceira aula termina por aqui desse nosso mini curso usando o Kivy. Não é nada muito complicado essa parte de lógica, eu falei que era a parte mais fácil que nós tínhamos para poder criar o nosso aplicativo. A parte de interface gráfica é mais complicada, você tem que pensar como que você quer, né, e como que fará a comunicação entre o arquivo QV e o arquivo Python, né. E é bem simples esse gerador de senha, só que é uma coisa bacana para você ter um portfólio e já começar a aprender a mexer com o Kivy, para vocês poderem ter uma noção de como que ele funciona também, e para ter um outro tipo de interface gráfica para vocês poderem trabalhar. E na próxima e última aula desse nosso mini curso, nós vamos criar a função para que quando a gente clique no botão gerar senha, já seja copiada essa senha para a área de transferência. Então você não precisa ter que ficar copiando na mão ou selecionando o que você quer para Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele já copia direto e também informando que a senha foi copiada, para que você saiba que quando você gerou a senha, ela já foi copiada automaticamente. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus e fui!